Boa tarde a todos e todas, né? Novamente, aqueles que estiveram aqui pela manhã, saudar a nossa mesa na pessoa da Jéssica e dos demais valorosos e valorosas integrantes. Na verdade, eu vim aqui falar um pouco do papel que o Conselho Nacional de Justiça tem desempenhado na política do trabalho penal, mas me parece que a doutora Cíntia e a doutora Maese já esgotaram a matéria. Eu vou ter que fazer uma correção de roteiro aqui, né? A proposta é falar sobre o valor social do trabalho e as políticas penais, né? Recorrendo a Descartes, né, que tenho refletido um pouco, acho que ele as contribuições cartesianas se revelaram, digamos, insuficientes para o nosso tempo, mas me parece ser necessário fazer uma separação aqui na proposta da nossa fala. O trabalho como valor, né? O trabalho como valor social e o trabalho como valor social penal. Vamos separar assim para depois tentar fazer, digamos assim, um combo, né? E aí já vai antecipando a crítica, digamos assim, ao cartesianismo, que dizia que para entender o todo bastava você compreender as partes, porque a soma das partes é igual ao todo, né? O momento presente, e muito especialmente tendo na perspectiva o sistema prisional, demonstra que a nossa segmentação, o nosso atuar em caixinhas separadas, encontrou um ponto de exaustão, uma encruzilhada, né? No que toca ao sistema prisional, nós temos um estado de coisas inconstitucional, um espaço que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é um espaço onde a Constituição brasileira, onde o ordenamento jurídico não habita. Esse é o desafio que se apresenta para todos aqueles que se ativam de alguma forma no sistema prisional brasileiro, né? Mas vamos lá. O trabalho como valor, né? Por que o trabalho é um valor? Ou melhor, como diria o professor Clóvis de Barros, para você compreender melhor um conceito, é preciso você entender contra o que ele se volta, né? Todos nós nos orgulhamos de nos dizermos e nos assumirmos como trabalhadores nos dias que correm. É isso, doutor Parente? Somos trabalhadores. Somos pessoas que dependem da sua força de trabalho para oferir a sua subsistência. Mas nem sempre foi assim. Até um período recente, os nobres, o clero, por exemplo, não trabalhavam. O trabalho ele era relegado a seres que não alcançavam a condição de coisa, inclusive se justificando do ponto de vista filosófico, essa subjugação do ser humano pelo outro, né, através da escravização, da escravidão, pela justificativa de que o trabalho não era engrandecedor, não era nobre, não era algo positivo, portanto, não tinha valor. Essa ordem de coisas, ela precede, né, a idade contemporânea e para que você encontrasse o sentido filosófico da vida, e aqui muito já se falou em se buscar um sentido, né, pela via do trabalho, um sentido das coisas, o sentido da própria vida, ao fim e ao cabo, pelo trabalho.
Você tinha uma ordem cósmica, divina, universal, harmônica, onde você encontrava o seu espaço naquela ordem, e a vida boa era aquela vida que era cumprida a serviço daquele espaço em que você se achava, né? Então, se você era um poeta, você tinha que se dedicar à exaustão à poesia, e assim por diante. Essa ordem filosófica, ela é subvertida na Idade das Luzes do nosso iluminismo, que vem desde o século XVII, XVIII até o século XIX. Né? Essa ordem não é mais uma ordem harmônica, não é mais uma ordem perfeita, em que basta você buscar, encontrar o seu lugar dessa ordem e praticá-la à exaustão. É uma ordem caótica, em que o trabalho, portanto, passa a ter uma justificativa filosófica e antropológica, logo falo disso, para dar conformação a esse mundo caótico, à natureza das coisas. Portanto, o trabalho começa a ter uma valoração. Né? Para nós chegarmos a esse ponto de todos nós hoje nos orgulharmos de sermos trabalhadores e trabalhadoras, foi preciso passar por este momento histórico. E tinha uma outra justificativa antropológica, que também é a filosofia kantiana, a justificativa filosófica, se apoia na antropologia de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ele tinha uma obsessão de nos encontrar o conceito ideal, a exata distinção que nos diferencia dos demais seres, dos demais animais em especial. Né? E aí ele faz um experimento antropológico. Ele tem um pássaro, ele pega o filé do gato e dá para o pássaro comer. Ele insiste, o pássaro morre. Doutora Séfora. Aí, não satisfeito, ele pega o alpiste do pássaro e dá para o gato, faz o X. Ele insiste e o gato morre sem comer o alpiste. Né? Portanto, ele chega à conclusão de que a nossa condição de distinção essencial dos demais seres é a nossa capacidade de adaptação, é a nossa capacidade de sermos e atuarmos de maneira diferente ao previamente estabelecido. E aí, especialmente para nós da área do direito, vem toda, digamos assim, a construção filosófica e antropológica para a ressignificação do trabalho, porque aqui a adaptação se faz pelo trabalho, pela dedicação, pela busca da sobrevivência, seja ela na alimentação do alpiste, seja ela na alimentação carnívora e assim por diante. Né? Portanto, o ser humano ele passa a ter uma condição e um status maior no reino natural. Né? Nós passamos a um estado antropocêntrico, pela força do seu trabalho, pela força da sua dedicação, buscando as condições para a garantia da sua existência. O trabalho sai da condição de algo ruim, de algo deletério, para algo valorado, né? Para algo positivo. E aí nós temos que avançar para o segundo momento, que é o trabalho não só mais como um valor, mas como um valor social. Um valor para a vida em sociedade. Né? Nós temos, no limite do iluminismo, o advento de que sistema econômico se voltando contra esse sistema anterior. O sistema capitalista se impõe e
se volta contra o sistema do feudalismo, o sistema feudalista, cuja representação maior era o absolutismo do rei Luís XIV, né? O rei Sol, o Estado sou eu. Se é, portanto, a partir da capacidade produtiva que eu alcanço a minha dignidade, eu preciso, então, essa capacidade passa a ser incorporada pelo sistema econômico para a produção das riquezas, não mais de maneira artesanal, de maneira individual, mas através de um sistema econômico compartilhado em rede, em série, para a produção e acumulação de capitais. Portanto, o trabalho, né, ele contribui para a formação desse bolo da riqueza das nações, da riqueza dos territórios, e a sua subsistência passa a ser remunerada na medida em que você contribui para este bolo. O trabalho, portanto, assume uma feição absolutamente coletiva, um valor social, apesar de desempenhado individualmente. E vocês vejam um exemplo da necessidade do trabalho para o sistema e para uma sociedade, né? O Brasil resistiu muito a sair da era escravagista para a era capitalista. Foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo. Mas os ingleses, que já tinham se tornado capitalistas, nos impuseram diversas sanções, diversas coerções para que nós abandonássemos o sistema escravagista e caminhássemos para o sistema capitalista. Portanto, interessa ao sistema econômico que o trabalho não seja escravizado, que o trabalho não seja aquele que não emancipa pessoas, pelo menos em tese, né? Então, o sistema, né, precisa desse valor social, digamos assim, para a sua subsistência. E o capitalismo, ele se apoia num tripé muito conhecido por todos, né, na acumulação de capitais, a matéria-prima e o trabalho. O trabalho vai se ressignificando nessa jornada histórica do capitalista, mas ele não pode ser retirado dessa equação. Até o presente momento, ele não pode ser retirado dessa equação. Se poderia imaginar, por exemplo, que as máquinas, né, poderiam substituir o trabalho humano. Mas quem constrói as máquinas, né? Quem programa as máquinas? Então, ele vai se ressignificando no processo e até no presente momento histórico, o trabalho continua sendo central, porque, ao fim e ao cabo, é nessa categoria que a grande base da pirâmide social se apoia. E tentando avançar para a última proposta da nossa fala, o trabalho como valor social e o trabalho como valor social penal, né? Esse trabalho, né, teve, no período escravagista, uma condição deletéria, no período capitalista também ele se apresenta no momento inicial de intensa exploração, né? E ele precisa assumir uma forma emancipadora, como já foi colocado aqui. O motivo pelo qual o sistema absolutista e feudalista caiu foi porque a grande base da população, o povo, estava vivendo em condições extremamente precarizadas, né? Portanto, esse trabalho que preserva o sistema, que não faz o sistema ruir, tem que ser aquele trabalho que emancipa social e economicamente as pessoas. Isso já foi colocado aqui pela manhã,
pela doutora Séfora, né? Na virada do século, a Organização Internacional do Trabalho, ela formula o conceito de trabalho decente, né? O trabalho que preserva, o trabalho que é sustentável, é aquele trabalho que apresenta requisitos quantitativos e qualitativos intrínsecos, e ele é pressuposto essencial para a superação das desigualdades e da governabilidade democrática. Portanto, esse é um instrumento da sociabilidade, eleita nesse sistema capitalista. Na outra ponta, nós temos o sistema penal, que tem um propósito moderno, contemporâneo, de ressocializar, de reentrar. Então, aqui a sociabilidade, aqui a ressociabilidade, aqui a inserção, aqui a reinserção, sempre tendo por objeto o convívio social. Portanto, esse trabalho ele precisa ser praticado intramuros, para o público egresso, na porta de saída, e também na sua fase precedente, né? Quando esse mundo do trabalho está desestruturado, nós temos, digamos assim, o funcionamento dessas portas comunicantes, digamos assim, pensa para o lado do sistema prisional, com a sua superlotação, com a sua degradação, com todos os desafios que vocês conhecem muito melhor que eu. Então, a promoção do trabalho decente significa dizer a emancipação socioeconômica das pessoas lá fora interessa ao sistema penal aqui dentro, para além dessas condições internas, de maneira que as pessoas emancipadas não retornem ao sistema. Eu costumo citar dois exemplos, né? O exemplo da Suécia, que é um exemplo muito pertinente. A Suécia tem fechado os seus cárceres e feito deles peça de museu, transformado os cárceres em museu. Salvo engano, nos últimos anos fecharam quatro prisões. O que acontece com a Suécia? Voltando a essa porta comunicante entre a promoção do trabalho decente e a de um cárcere proporcional, nós vamos verificar que o mundo do trabalho, o mercado de trabalho sueco, é um mercado de trabalho protegido, é um mercado de trabalho estruturado. Nós vimos aqui no painel anterior a doutora Maese nos apresentando que 2/3 dessa população carcerária está encarcerada por crimes contra o patrimônio. Não são crimes violentos, né? São dados que demonstram, digamos assim, o trato criminal de uma questão social e de uma questão econômica. Portanto, senhores, aqui, esgotado o meu tempo, e senhoras, eu tenho brincado, dito, Jéssica, nos nossos espaços, que costuma-se dizer que no mundo cristão só Jesus Cristo salva, né? Eu faço uma paródia com o sistema capitalista ao dizer que no sistema capitalista só o trabalho decente pode nos ofertar uma solução duradoura para o sistema prisional brasileiro. É isso. Obrigado.